Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje a gente vai bater um papo aqui, vai trocar uma ideia sobre Old Dragon. Quem está inscrito no canal, quem está acompanhando aqui os nossos vídeos, deve ter percebido que é um jogo do qual a gente falou bastante nos últimos tempos, né? Mostrou vários livros, fez várias resenhas, ainda tem muita coisa para mostrar do Old Dragon, ainda tem alguns outros vídeos que eu pretendo fazer explorando outros suplementos e mostrando alguns detalhes, né, do jogo em si. E hoje a gente vai bater um papo aqui sobre a experiência de jogar, né? Já tem um certo tempo que eu não faço esses vídeos de comentários ao sistema, então só para relembrar aqui, de repente a galera que chegou mais recentemente no canal, aqui é o seguinte: depois que eu consigo de fato jogar, né, os jogos, os cenários que eu apresento aqui no canal, eu volto aqui para dividir com vocês como foi a minha experiência e do grupo que jogou comigo, né, encarando os desafios, encarando as regras, o sistema, o cenário, enfim, do dito jogo. E hoje a gente vai fazer essa análise aqui, entre aspas, a partir do Old Dragon, tá? Eu já mestrei várias one-shots do Old Dragon, algumas mini campanhas, vamos chamar assim, né? Aventuras de 3, 4 sessões, enfim. Muitas das vezes eu peguei aventuras prontas, né? O Old Dragon já tem um material bem bacana para você simplesmente chegar e começar a jogar, né? Com várias aventuras que já te dão tudo que você precisa para apresentar esse jogo para a galera. Então hoje a gente vai fazer uma avaliação de como foi toda essa experiência jogando Old Dragon até agora. Então vamos lá, pessoal. Só antes da gente começar o nosso papo, um pequeno aviso. Quem tá afim de conhecer mais sobre Old Dragon, chegou agora no canal, tem uma playlist aqui que eu fiz exclusiva com todos os materiais que a gente já fez a respeito do Old Dragon, tá? Inclusive esse vídeo vai estar inserido nessa playlist e tudo que a gente vier fazer no futuro, tá? Então quem quiser acompanhar, quem quiser seguir viagem junto com a gente, tá aqui a playlist, se inscreve logo aí no canal e ativa o sininho, beleza? Um outro aviso importante é o seguinte: até o presente momento que eu estou gravando este vídeo, eu li somente o livro de regras básicas, tá? Em termos de regras, tá? Fora os suplementos. Eu só dei uma passada de vista aqui nas regras expandidas, tá? Ainda não resenhei, ainda não comentei ele aqui no canal, então eu não vou, as minhas análises aqui não levam em consideração esse segundo livro, tá? Porque eu não li ainda. Já pensei uma coisa ou outra aqui que eu acho que pode ser interessante usar, mas em princípio a minha ideia é ficar mesmo só no livro básico, porque eu acho que ele tem o suficiente para você jogar e ele vai trazer justamente o que eu acho mais interessante. Um sistema enxuto, conciso, né, que você consegue resolver todas as situações e o que não tiver expressamente aqui descrito, você cria uma regra da casa, você usa o seu bom senso ali para decidir na hora, que é o que o livro propõe para que você faça, né? Então eu acho que ele consegue atender às expectativas e não vejo uma necessidade tão grande de usar as regras expandidas, a não ser que você goste daquele tipo de jogo com mais detalhes, com mais mecânicas intrincadas e tal, e isso você encontra aqui no livro de regras expandidas. Mas para mim, no momento, isso não é necessário. As regras básicas atendem muito bem. E o nosso primeiro ponto aqui nessa análise vai ser justamente a questão do sistema, tá? O Old Dragon ele tem um sistema inspirado, né, e baseado nas versões mais antigas, né, do D&D, do AD&D, com essa proposta de jogo old school e tal, com um estilo, né, com uma pegada de jogo diferente do que o jogo se tornou, né, ao passar dos anos, né, ao passar das décadas. D&D sofreu por várias mudanças, algumas melhores, outras nem tanto, enfim, mas aquela experiência de jogo inicial que se tinha, aquela maneira inicial de jogar, ela foi sendo, se não perdida, mas diluída ao longo das décadas, tá? E aqui justamente o Old Dragon tem essa proposta de resgatar esse espírito de jogo antigo, tá? Com regras inspiradas também nas regras antigas, mas como eu disse no início ali, de uma forma muito mais prática, muito mais enxuta, muito mais condensada, muito mais fluida. Eu acho que a palavra é essa. Uma coisa que passou a me incomodar, né, com o tempo jogando D&D é justamente a questão da demora. Aqui no Old Dragon você consegue resolver as coisas com poucas jogadas de dados e aí você ganha agilidade no jogo. Isso para mim é um ponto importante e crucial, eu diria, para as minhas experiências de jogo hoje em dia. Isso é algo que eu busco nas minhas mesas, não ficar perdendo muito tempo com regra. Mesmo que você precise parar um pouquinho, abrir o livro, consultar, isso é uma coisa que eu acho importante falar também, eles conseguiram deixar o livro organizado de uma tal maneira que ele é fácil de consultar, você consegue encontrar relativamente rápido as informações que você precisa. Claro, quanto mais familiaridade que você tem com o livro, mais rápido você consegue encontrar. Mas assim, eu digo, ele tem várias deixas, tem várias pistas, vamos dizer assim, para você encontrar as informações em diferentes páginas do livro. Ele já faz a referência ali, você consegue localizar. Se você não abriu na página correta, vamos dizer assim, mas tem alguma menção ali àquela regra, ele já faz a remissão para a página certa, enfim. Então, é um livro que ele é ágil e fácil de consultar também, isso é importante. Em termos de sistema propriamente dito, ele é um sistema baseado em D20, tá? Basicamente, a maioria das jogadas vai ser com D20 mesmo, tá? Algumas mecânicas você vai usar D6, o que eu achei bem interessante também, porque basicamente você vai usar isso para os talentos de ladino de uma maneira geral, né? Que também se aplicam a outras classes, né?
ao bardo, ao ranger, enfim, e para dar chance, né, de algumas coisas. Alguém que não é o ladino está procurando uma armadilha. Ele pode? Claro que ele pode. Ele joga um D6 também. Só que a chance dele ter sucesso é muito menor do que a do ladino, por exemplo, porque o ladino é especialista nisso. Então, é uma regra simples, básica, mas que consegue resolver muitas coisas e, como eu falei, agilizar. Pelo menos na minha opinião, tá? Você consegue resolver muita coisa com jogada de D6, chance de sucesso de coisas ali com jogadas de D6, sem perder muito tempo vasculhando ali como é que seria aquela regra e tal. E como eu falei, muitas regras não existem simplesmente no livro. Não está tudo expressamente decidido, previsto ali como é que você vai fazer. O livro tem lacunas propositais para você preencher com as suas regras da casa e utilizando o bom senso, que é uma coisa que eu acho bem interessante e acho que é uma forma legal de jogar, né? E você consegue ali, de repente, até integrar mais o grupo, avaliando as situações, né, e decidindo qual seria a melhor maneira, na visão de vocês, de lidar com aquelas situações que não estão previstas, né, aqui no sistema. Outra coisa que eu acho interessante de comentar é que isso pode confundir um pouquinho no início, mas é só a questão de você se acostumar com o sistema. Algumas jogadas você precisa do maior resultado possível, né? Outras você precisa do menor resultado, né? Ou seja, quanto menor, melhor. Isso confunde um pouquinho no início, talvez, mas é só uma questão de você se acostumar. E faz sentido isso. Por exemplo, você resolve muita coisa com teste de atributo. Nos testes de atributo, você precisa tirar menos do que o valor que você tem do atributo, né? Então, assim, fora essas coisinhas básicas, né, de você ter que tirar mais ou menos, usar um D6, usar um D20, que são coisas que eu acho que são dificuldades, entre aspas, normais de quando você está aprendendo um sistema, eu acho que ele funciona muito bem, ele roda fácil na mesa, a gente não perde muito tempo, ele é um sistema fluido, como eu falei aqui, né? E acho bem interessante. Outras coisas, assim, que eu queria destacar aqui, eu falei que eu dei uma olhada, né, no livro de regras expandidas. Então, uma coisa que eu achei bem interessante aqui é o seguinte, por exemplo, o grupo vai parar para acampar, né? O livro básico, ele chega a fazer uma diferença de acampamento seguro e acampamento não seguro, mas aqui no Regras Expandidas você vai entender isso melhor. Quando você tem no grupo um druida ou um ranger, esses personagens têm entre as suas habilidades fazer acampamentos que são sempre seguros. Como é que você encaixa isso no jogo? Eles conseguem, pelo conhecimento que eles têm da natureza, encontrar, de fato, o melhor local para acampar e o local que seria menos propício para o grupo sofrer um ataque. Esse foi o entendimento que eu criei. E eu acho isso bacana porque justamente vai dar um diferencial, de fato, para essas classes. Porque como é que isso vai se reverter no sistema? Se você não tem esses personagens no seu grupo, você não faz acampamentos seguros. Acampamentos seguros têm uma chance de 1 a 3 em um D6 de serem atacados. Acampamentos seguros são imunes? Não, mas a chance é de 1 em um D6. Só para dar um exemplozinho dessa mecânica, que são coisas que são simples, são fáceis de entender, mas que, na minha opinião, dão um grande diferencial para o jogo. E dão esse gostinho ali de fato, você ter coisas interessantes em cada uma das classes para explorar. Pegando esse gancho aqui das classes e da criação de personagens, como é que vai funcionar aqui? Quem está acostumado já com D&D ou jogos similares, não vai ter tanta dificuldade aqui, imagino eu. Você vai usar os famosos 3D6, né, para sortear os seus atributos, e aí tem diferentes modos aí que você pode jogar na sequência dos atributos, você pode jogar primeiro os 3D6, depois escolher até onde vai, você pode jogar 4D6, existem outras formas aí, e cada uma com seus prós e contras. O que eu tenho feito nos grupos é usar a maneira padrão. Você joga os 3D6, tá? E aí a pessoa escolhe em qual atributo quer colocar o resultado. Eu acho interessante comentar aqui, porque a gente não tem no Old Dragon essa questão do o personagem da raça tal ou da classe tal ganha um bônus nisso ou ganha um bônus naquilo. Não, é o resultado do dado. Ou seja, eu já vi, tem personagens que ainda estão vivos, né, no grupo, que tiraram 5, por exemplo, em algum atributo, 7, 6, enfim. Tem gente que reclama, tem gente que acha ruim e tal, não sei o quê. Mas a proposta original do Old Dragon, na maneira como eu entendi, é justamente para quem gosta de desafio. Tá? Então você jogar 4D6 e tirar o menor dado, que é uma proposta que o jogo também faz, mas ele já diz lá, é o modo heróico, ou modo herói, uma coisa assim, porque ele vai tender a gerar personagens mais poderosos. O desafio é fácil quando você é poderoso, né? O desafio de verdade é quando você precisa ali superar suas próprias dificuldades, as dificuldades do personagem para sair vivo. Não é nem obter glória, fama e sucesso, não, é sair vivo. Eu acho que essa que é a mudança de chave que precisa fazer aqui no Old Dragon. O Old Dragon, numa avaliação geral aqui, eu acho que ele é um jogo de sobrevivência / gerenciamento de recursos, cujo cenário, por acaso, é fantasia medieval, porque você tem que se preocupar bastante com essas coisas, tá? Mas assim, só pra gente fechar a questão da criação dos personagens e das classes. Você vai ter aqui, no livro de regras básicas, né, quatro raças, são halflings, anões, humanos e elfos, e você vai ter
quatro classes que na verdade vão se transformar em 12, porque cada uma delas vai ter 2 especializações, tá? Então, são informações e tipos de raça e classe bem básicos, mas eu acho que eles atendem perfeitamente para jogos de fantasia. Você não precisa de nada muito além disso, tá? Então, além das raças que eu falei, você vai ter, né, o mago, o ilusionista, o necromante, o clérigo, o druida, o xamã, né, na verdade, e o acadêmico. Você vai ter o ladino, o bardo e o ranger, e você vai ter o guerreiro, o paladino e o bárbaro. Aqui, no livro de regras expandidas, você tem algumas classes a mais, você tem também a presença aqui dos gnomos e dos meio-elfos em relação a raças e tal, mas de verdade, eu acho que o que tem no livro básico é mais do que suficiente para você jogar por um bom tempo, tá? Outra coisa que é interessante de mencionar, o Old Dragon, ele é pensado para você jogar do 1º ao 10º nível, tá? Ou seja, a progressão de personagens, ela é bem lenta, especialmente se você utilizar a maneira de distribuição de XP padrão que o livro traz aqui, que é aquele XP clássico mesmo, por combate ou por moeda de ouro conseguida e tudo mais, né? Então você vai, de fato, demorar para subir de nível, né? Mas, e a evolução de poderes também, por conta disso, ela é bem mais lenta. De uma maneira geral, salvo algum engano aqui, você vai ter grandes avanços de poderes, né, no primeiro, no, acho que 3º, 6º e 10º nível. Via de regra, as classes avançam mais em termos de poder nesses níveis, se eu não estiver enganado, tá? Fora isso, você vai ganhar o famoso ali ponto de vida e tal, uma coisinha ou outra ali a mais quando você vai passando de nível. Mas é uma evolução mais lenta, é para ser assim. Então, na minha opinião também, do 1º ao 10º nível é mais do que suficiente para você jogar pra caramba, especialmente se você usar as regras de distribuição de XP padrão, que vai fazer com que o seu personagem demore muito para subir de nível, se ele conseguir continuar vivo, né, até lá. Outros pontos que eu acho interessante de comentar aqui com vocês também. Essa questão do, quanto tempo eu vou conseguir continuar vivo e tal, o jogo é muito difícil, o jogo é muito mortal. Meu boneco tá quebrado, porque ele só tem 3 no atributo, ele só tem 4 no atributo. Como é que a gente gerencia isso tudo? Primeiro, como eu falei, eu acho que o Old Dragon ele é para ser jogado por quem tá afim dessa proposta. Como o próprio livro coloca aqui em alguns momentos, o sucesso no Old Dragon, o desafio do Old Dragon, a experiência de jogo que ele quer te passar, é justamente você, de repente, estar ali nas últimas e escapar por um triz daquele obstáculo, daquele antagonista, daquele inimigo. Não é você sair chutando a porta e disparando raio e 1 milhão de dano a cada jogada e você sair ali colecionando cadáveres. Não. Muito provavelmente o cadáver que você vai encontrar com mais frequência nesse jogo é o seu, né? Eu já tive. Eu acho que o Old Dragon, eu não gosto de matar personagem, tá? Eu não tenho por padrão ficar matando personagem quando eu tô narrando, mas no Old Dragon, na experiência de jogar Old Dragon, foi a maior quantidade de vezes que eu quase fiz TPK na vida. Sobrava 1, 2 ali porque saía correndo. Geralmente é isso. Mas por que também? E aí falando um pouquinho de experiência de jogo, eu acho que também é uma chave que precisa mudar, porque talvez a gente esteja acostumado a jogar esses outros tipos de jogos, que não tem nada errado com isso, é só uma outra proposta, mas que você já tem muito poder logo de início. Então, geralmente, a solução que os jogadores dão, que as pessoas dão para os problemas, é sair chutando a cara de todo mundo, né? E aí disparando magia e etc e tal, e tudo se resolve de uma maneira muito simples, muito rápida. No Old Dragon, não. Você pode fazer isso? Pode, mas aí a sua sorte vai estar ali no lançamento dos dados. Se você for bem sucedido, você consegue, né? Ou, né, enfim, tem uma chance maior de conseguir. Se você tiver num dia ruim de jogada de dados, provavelmente você vai morrer. Então, muita coisa que muitos jogadores, né, me fizeram a singela pergunta ali depois do primeiro combate, ou às vezes depois do primeiro golpe. Vem cá, mas eu morri mesmo? Morreu, né? Morreu. Porque isso também é uma coisa importante. Pelo menos da maneira como eu entendi aqui, que eu acho mais divertido de jogar, não existe um grande comércio de itens mágicos aqui em Old Dragon, tá? E o que isso vai representar em termos de jogo? Se você não tem um clérigo no seu grupo, o que também não é uma grande garantia de sucesso, porque nos primeiros níveis a quantidade de magias de cura que ele tem não é lá essas coisas, mas você não vai ter também uma profusão de itens mágicos, poções de cura e etc e tal. Então assim, de fato, se a gente está pensando aqui em primeiro nível, que um ladino tem 6 pontos de vida, que um guerreiro tem 10, que um mago tem 4, a possibilidade de você morrer com 1, 2 golpes, ela de fato é muito grande. Então assim, morreu, morreu. Faça outro personagem ou alguma coisa nesse sentido. Não existe essa facilidade de você recuperar vida ou sair por aí utilizando magia. Então isso também precisa ser compreendido bem pelos jogadores. E aí você pode estar pensando, tá, mas então é um jogo que eu vou sair fugindo daí e não vou enfrentar nada, cadê a aventura, cadê o combate? Não. Essa é a chave que eu acho que precisa mudar. Na minha experiência, na minha visão a respeito do Old Dragon até agora, eu acho que o grande lance é você conseguir se libertar um pouco da sua ficha,
tá? Das suas características de jogo, vamos colocar assim, e também tentar colocar nesse bolo aí boas ideias. O livro, inclusive, premia com XP quem tem boas ideias. Ideias que vão justamente fazer a diferença ali na hora do jogo. Porque resolver tudo no combate é, entre aspas, aqui a escolha mais fácil. Você conseguir contornar a situação ou arranjar uma solução criativa que faça sentido e que torne o jogo mais interessante é realmente algo que dá um diferencial e você merece ser premiado por isso. Então, isso eu acho que é uma coisa que os jogadores precisam pôr na cabeça, assim. Nem tudo você vai resolver no combate, tá? Você tem que encontrar essas boas ideias, essas maneiras alternativas de resolver as coisas e, na pior das hipóteses, fugir não é nenhum demérito aqui em Old Dragon. Para a gente já ir encaminhando para o final do vídeo, falar um pouquinho sobre o cenário, né? Pelo que eu pesquisei, eu não conheço, né? Não conhecia a Old Dragon primeira edição, nunca tinha lido, tinha ouvido falar, mas nunca tinha pesquisado. Mas me parece que ele não tinha um cenário próprio. Agora, com a segunda edição, isso foi resolvido com Valanzia, que é o cenário oficial aqui. Até já comentei bastante esse livro aqui, tá? Tá na nossa playlist, tem 3 vídeos falando só sobre esse livro aqui. Mas só para dar uma ideia geral para vocês, Valanzia é um cenário que eu achei muito interessante por 2 motivos. Ele é simples, tá? Ele te dá as informações básicas ali, mas também deixa espaço para você criar, para você adaptar a Valanzia para o jeito que você achar mais interessante de jogar, né? Você e o seu grupo. E ele também tem uma grande possibilidade de expansão, tem um vasto território ali que os personagens podem explorar, você vai preenchendo esse território junto com eles, ou seja, você vai criando também uma parte do mundo. E no que já está criado, você vai ter ali dezenas, sei lá, centenas de ganchos de aventura interessantes para você jogar, com diversas possibilidades de história. Você vai ter história ali de exploração, se você quiser, de dungeon crawl, de intriga, de combate de exércitos, enfim, tem gancho ali para todo tipo de história que você quiser utilizar. Então, é um cenário que, na minha opinião, é bem interessante, bem legal de ser jogado, justamente por isso, porque ele consegue te despertar essa vontade, esse interesse de descobrir os mistérios de Valanzia. E finalmente, para a gente fechar aqui a nossa brincadeira, né, de avaliar aqui o sistema, de fazer os nossos comentários, a experiência de jogo do Old Dragon, né, agora falando um pouquinho do que os jogadores, né, acharam, foi muito boa, muito embora tenha uma alta taxa de mortalidade nos jogos, né, mas uma coisa que é interessante, que eu consegui diferenciar, por exemplo, jogadores mais experientes, que já jogam D&D há bastante tempo, que já jogam outros cenários de fantasia, outros RPGs, gostaram muito do Old Dragon, do sistema, que acharam interessante, acharam rápido, acharam, né, ágil, e também gostaram justamente dessa possibilidade da morte ser algo muito real ali que vai te perseguindo, porque devolve um pouco da emoção do jogo. Se você acha que o seu personagem é invencível, se você tem grandes poderes à sua disposição, é cada vez mais difícil você encontrar um desafio à altura. Aqui no Old Dragon, não. Claro, isso gera uma certa cautela, talvez um pouco excessiva dos jogadores ali de início, pode ser, mas é uma questão de você se acostumar ali, pegar um pouco a manha do sistema, saber quando é a hora de enfrentar com combate aquele desafio, quando é a hora de você tentar contornar aquilo de uma outra maneira, qual é o momento para fugir, tudo isso faz parte ali da manha, vamos colocar assim, de jogar Old Dragon, na minha opinião, tá? E por outro lado, a galera que não era familiarizada com Old Dragon nem com D&D, né, e eu joguei aqui com o pessoal que estava começando a jogar RPG também, eles gostaram, acharam o cenário bem legal, gostaram muito do sistema e tudo mais. E mesmo, mesmo quando aconteciam as mortes ali durante o jogo, né, os personagens iam caindo, era divertido para eles. Por quê? Porque era emocionante. Então eu acho que o ponto principal aqui é isso. Na minha experiência, tá, com Old Dragon, os jogos são emocionantes justamente por esses motivos. Por você não ter ali uma grande probabilidade de vitória, especialmente se você utilizar, como muitas partes do livro colocam aqui, tabelas de encontros aleatórios e tudo mais, e o livro faz questão de dizer que o jogo não é balanceado, ou seja, um personagem de primeiro nível pode aqui, entre aspas, encontrar um mega dragão e aí você vai fazer o quê? Correr, né? Mas isso faz parte, isso deixa o jogo mais emocionante também, ainda que nem todo mundo sobreviva no final, para ganhar o Parco XP. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Tentei resumir um pouquinho aqui do que foi a minha experiência e dos grupos com os quais eu joguei Old Dragon até o presente momento. Ainda pretendo ficar jogando e testando o sistema com outros grupos. É um jogo que de fato me pegou, assim, que eu achei muito divertido de jogar e a galera tem gostado também. Então o objetivo aqui foi justamente trazer um pouquinho, né, dessa experiência. Espero que vocês tenham curtido. Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu comentário, como é que foi a sua experiência de jogar Old Dragon até agora. Você concorda comigo, não concorda? Por quê? Vamos trocar ideias aí, que fica melhor para todo mundo, né? A gente ganha com essa troca de informações. E no mais, a gente se encontra aí nas próximas resenhas.